Bom, como a nossa aula está sendo gravada, eu vou começar me identificando para ficar registrado. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Conversão de Energia 1. Bom, pessoal, eu vou começar então dividindo aqui a minha tela com vocês e vamos começar então a nossa aula nos slides. Ok, vocês devem estar já observando minha tela. Então, essa é a nossa terceira aula, né? A aula passada foi uma aula assíncrona, vocês tinham ali então vídeos disponíveis para estar visualizando e também tinha uma atividade para ser feita, né? Lembrando que na aula de hoje nós temos uma terceira atividade para ser realizada. E essa atividade valerá também como presença. Então, vou começar a nossa aula com um pequeno resumo do que vocês viram na nossa aula assíncrona da semana passada. Bom, o primeiro assunto foi uma questão de equivalência entre circuitos elétricos e circuitos magnéticos. Então, nessa equivalência, a relutância magnética ela equivale à resistência elétrica. O fluxo é análogo à corrente e a força magnetomotriz, que é o produto NI de uma espira, é análogo à tensão no circuito elétrico. Então, um pequeno cuidado que tem que tomar é que esse fluxo magnetomotriz ele é número de espiras vezes a corrente. No entanto, ele é análogo à tensão e não à corrente elétrica. Também nós vimos ali explicações sobre o que é a dispersão e espraiamento, que são não idealidades que nós temos nos circuitos magnéticos. Bom, nós vimos que também foi visto aí na última aula que a tensão induzida numa bobina é igual ao número de espiras da bobina vezes a variação do fluxo. Então, lembrando que para ter tensão induzida é preciso ter fluxo variável. Ou seja, se eu tenho um fluxo que é contínuo, fluxo contínuo não tem variação. Não tendo variação, não tem tensão sobre a bobina. Uma bobina com tensão zero, mesmo tendo corrente passando por ela, significa que para um circuito de corrente contínua, uma bobina vai ser vista como um curto-circuito. Esse resultado ele vai de acordo com a fórmula da reatância de uma bobina. Então, vocês devem lembrar que a reatância de uma bobina é igual a 2πf vezes a sua indutância. Se a frequência é nula, a reatância de uma bobina é zero, certo? Então, para frequência nula, ou seja, frequência contínua, corrente contínua, a reatância de uma bobina é nula. Automaticamente, ela não vai ter uma queda de tensão em cima dela. Não quer dizer que a indutância da bobina é nula. A indutância da bobina não deixa de ter seu valor, só que a sua reatância para a corrente contínua é nula. Bom, o fluxo no núcleo magnético vezes o número de espiras de uma bobina, nós chamamos de fluxo concatenado. É o fluxo que concatena com a bobina. Combinando essas duas equações, nós temos então que a tensão induzida é a variação de fluxo concatenado. Bom, assim como a resistência elétrica ela é definida pela razão entre tensão e corrente, a indutância ela é definida como a razão entre fluxo pela corrente. Se eu isolar o fluxo nessa equação e substituir na equação de cima, nós vamos ter então que a tensão em uma bobina
ela é igual à sua indutância vezes a variação de corrente. Novamente, se for corrente contínua, não tem variação de corrente, a tensão dá nula. Mas se tiver variação de corrente, nós vamos ter uma tensão que vai ser variável também, né? Diferente de zero. Bom, na última aula nós também deduzimos, através de uma série de substituições aí, que essa indutância, apesar de ser definida pela razão de fluxo pela corrente, e tanto fluxo quanto corrente são variáveis, né? Eu posso variar o fluxo, posso variar a corrente, eu chego numa definição de indutância que só depende de fatores geométricos. Então, a indutância numa bobina é igual ao seu número de espiras ao quadrado, dividido pela resistência na bobina. Desculpa, resistência não, pela relutância magnética da bobina. Então, eu defini a indutância como uma razão entre duas variáveis, mas eu chego numa definição que só depende de fatores geométricos e do tipo de material. Lembre que relutância magnética é igual ao comprimento do núcleo magnético dividido pela permeabilidade magnética do material, dividido ainda pela área da seção transversal. Bom, num circuito que tem duas bobinas no mesmo núcleo magnético, o fluxo gerado por uma bobina pode então concatenar com a segunda bobina. Então, esse fluxo que concatena, por exemplo, com a bobina número 1, e lembrando então que tem duas bobinas no mesmo núcleo magnético, esse fluxo depende do número de espiras dessa bobina 1 ao quadrado, dividido pela relutância magnética do circuito, vezes a sua própria corrente. Depende também do produto do número de espiras da bobina 1 vezes o número de espiras da bobina 2, dividido pela relutância magnética do circuito, vezes a corrente da bobina 2. Então, notem que essa primeira parcela é a influência da corrente na bobina 1 sobre o seu próprio fluxo concatenado. O segundo termo é a influência da corrente na bobina 2 sobre o fluxo na bobina 1. Essa primeira razão é a definição de indutância. Então, isto aqui, esse termo N1 ao quadrado sobre a relutância do circuito, é o que nós chamamos de indutância própria da bobina 1. O segundo termo, N1 vezes N2 dividido pela relutância do circuito, é a indutância 1,2, ou nós vamos chamar isso aqui de indutância mútua entre as duas bobinas. Automaticamente, o fluxo numa bobina é igual à sua indutância própria vezes a sua corrente, mais a indutância mútua vezes a corrente da segunda bobina. Se nós derivarmos esse fluxo, nós vamos ter a equação da tensão. Então, notem, devido ao fato das duas bobinas estarem sobre o mesmo núcleo magnético, a tensão dessa bobina 1 depende da variação da corrente na própria bobina, vezes a indutância, mais a variação da corrente na segunda bobina, vezes a indutância mútua. Bom, lembrando então que a indutância L21 é igual à indutância 1,2. E a indutância própria da bobina 2 é N2 ao quadrado sobre a relutância magnética. Esse mesmo raciocínio nós podemos aplicar também sobre a bobina número 2, encontrar o seu fluxo e a sua tensão. Bom, então esses slides que nós vimos até agora, parar de compartilhar um pouquinho. Então, esses slides que nós vimos aqui até agora, eles resumem aí de forma bem sintética, né, bem sintetizada, a última aula assíncrona, certo? Que vocês tinham pelo menos 2 vídeos lá para estarem assistindo. Tranquilo? Alguma questão aí sobre a aula passada?
Tranquilo, pessoal. Então, se vocês não têm dúvidas, eu vou retornar aí para os slides e nós vamos começar o nosso conteúdo da aula de hoje realmente. Então, compartilhando novamente a tela. Tudo bem? Vocês conseguem visualizar a minha tela? Joia. Obrigado. Então, vamos voltar para o slide. Bom, então, na nossa aula de hoje, nós vamos começar a discutir questões sobre potência e energia em uma bobina. Bom, a potência ela é definida em cima de qualquer componente, né, como a tensão vezes a corrente. Certo? Essa é a definição de potência em cima de qualquer tipo de componente. Pode ser uma bobina, pode ser uma resistência, um capacitor, né? Só que a tensão em cima de uma indutância, nós vimos então que ela é a variação do fluxo. Então, a potência em cima da bobina é derivada do fluxo concatenado dt vezes a corrente. Bom, se eu quiser saber a energia armazenada, a energia é a integral aí dessa potência. Bom, se eu substituir então a potência pela essa fórmula de di dt vezes i, o dt vai cortar com esse dt, eu vou ficar então que a energia ou a variação da energia armazenada do instante 1 até o instante 2 é I vezes dφ. Se eu substituir aqui I, lembre então que fluxo é igual a L vezes corrente. Então, eu isolo a corrente, aplico nessa fórmula, tenho que essa variação da energia é igual a φ sobre L dφ. Resolvendo essa integral, eu tenho então que essa variação da energia é 1 sobre 2L vezes o fluxo ao quadrado no instante 2 menos o fluxo ao quadrado no instante 1. Se nós considerarmos que no instante 1 o fluxo era nulo, não tinha nem fluxo nem corrente, alguém não está vendo o slide? Tem mais alguém que não está vendo o slide, pessoal? Aqui está normal. Eu recomendo que quem não esteja vendo, que talvez saia e entre de novo, ou tenta dar um refresh aí no programa. Ok. Bom, então se nós considerarmos aí que nós partimos de condição nula, então nossa energia acumulada numa bobina, ela depende então do valor do fluxo ao quadrado dividido por 2L, ou seja, 2 vezes a indutância. Se nós substituirmos o fluxo pela definição que fluxo é igual a Li, nós vamos ficar então que a energia é igual a L dividido por 12 vezes I ao quadrado, certo? Então nós podemos assim, calcular a energia se nós tivermos o fluxo concatenado ou se nós tivermos o valor da corrente. Bom, mas nós também podemos abrir essa fórmula em mais formatos, certo? Se nós abrirmos aqui a definição da indutância e também a definição do fluxo concatenado, que é o número de espiras vezes o fluxo no núcleo, retrabalhando um pouco mais, então isso aqui era a definição da indutância e aqui a definição do fluxo concatenado. Retrabalhando
esses termos, nós ficamos então que o fluxo ao quadrado sobre 2 é igual a L vezes μ sobre A. Isso aqui é relutância magnética. Então, nós temos que esse fluxo ao quadrado sobre 2 vezes a relutância magnética também nos dá a energia. Bom, fluxo ao quadrado, ele também é conhecido como a densidade de fluxo magnético vezes a área da seção transversal. Então, nós podemos retrabalhar isso aqui um pouco mais. Nós temos, então, que a densidade de fluxo ao quadrado sobre 2 vezes a área da seção transversal vezes L, dividido por a permeabilidade magnética, também é energia. Então, eu só estou retrabalhando essa primeira equação, retrabalhando essa segunda equação. Esse último formato é muito interessante pelo seguinte: a área da seção transversal vezes o comprimento médio, isso é o volume do núcleo magnético. Então, o volume do núcleo magnético dividido por 2, dividido pela permeabilidade magnética do material, vezes a densidade ao quadrado, nos dá energia. Bom, quando nós começamos a disciplina, eu disse que nós iríamos estudar soluções analíticas e que essas soluções analíticas elas são boas porque nos dá uma boa noção física do problema. Aqui eu vejo claramente que se eu preciso armazenar mais energia numa bobina, eu preciso de mais material. Eu preciso aumentar o volume. A densidade, ela tem um limite. Eu posso aumentar a densidade. Mas se eu aumentar a densidade acima do valor da saturação, eu vou perder esse efeito. Vocês lembrem que se eu entro na região da saturação, eu preciso aumentar muito o campo H para aumentar muito pouquinho o campo B. Então, aumentar a densidade de fluxo tem limite. Agora, para aumentar o volume, eu só tenho que fazer um transformador ou um motor maior. Então, em circuitos magnéticos, volume, tamanho tem a ver com potência, o que faz todo sentido para a gente, né? Motores maiores são motores com mais potência, assim como transformadores maiores também são transformadores que podem transmitir mais potência. Então, essa fórmula aqui nos dá uma noção interessante aí, de relacionar essa questão de volume ou massa, né, com a potência. Mas nós vamos retrabalhar um pouco mais ainda essa última fórmula aqui. Bom, como B ao quadrado, na verdade, é B vezes B, e B é igual a permeabilidade magnética vezes H, então, se eu substituo um dos B's por essa definição de μH, eu vou cortar esse μ e vou ficar então com a fórmula nesse formato, onde a energia acumulada numa bobina é igual ao seu volume dividido por 2 vezes o produto BH. Esse último formato da equação ele também é interessante, apesar de nós termos deduzido isso supondo aí a permeabilidade constante, notem que nessa equação a permeabilidade desapareceu. Então, se eu tiver uma curva que me relaciona aí BH, que seja uma curva qualquer que não seja linear, eu posso fazer então uma integração numérica, por exemplo, se eu tiver esses valores aqui, né? E essa área B é o produto BH. Então, se eu tenho a curva que me relaciona BH, mesmo que essa curva não seja linear, e eu integrar a área entre a curva e o eixo B, essa área vezes o volume dividido por 2 me dá a energia armazenada numa bobina. Então, notem que a área está ligada com a energia. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, nós representamos aí a fórmula da energia em diversos formatos. Fomos só retrabalhando
as nossas equações com equações que nós já conhecíamos, certo? Então, nós apresentamos essa fórmula da energia relacionada com várias variáveis, aí, com diversas variáveis. Nenhuma pergunta, pessoal? Estão me acompanhando aí, né? E podia dar uma confirmação aí? Joia, obrigado, hein? Muito bom. Então vamos seguir um pouquinho mais aí. Ok. Bom, vamos analisar então o fluxo numa bobina com excitação alternada, certo? A forma que nós vimos da energia até agora é energia acumulada. Então, em geral, ela vale quando a corrente sai de um dado valor e vai para um segundo, ou sai de zero e vai até um valor, certo? Se eu tenho fluxo alternado, e vocês lembrem que a primeira fórmula que nós vimos ali da energia, ela era a variação do meu fluxo, certo? Ela dependia do valor final do fluxo. Em energia alternada, excitação alternada, ao longo de um ciclo completo, se esse fluxo for senoidal, em um ciclo completo desse seno, o valor médio desse fluxo vai ser nulo. Ou seja, para um sinal senoidal, a energia armazenada numa bobina em um ciclo, ela vai ser igual a zero. O que acontece é que em um semiciclo, eu armazeno energia em um sentido, no outro semiciclo, eu devolvo essa energia de volta, certo? Esse é um dos motivos porque em cima de uma bobina, a potência ativa em cima de uma bobina vai ser sempre nula. Vocês já viram ali em circuitos que em cima de uma bobina nós vamos ter energia reativa. O que significa energia reativa? Significa que em um semiciclo esse componente absorveu energia e no outro semiciclo ele devolveu. Certo? Na média, a energia, a potência da bobina foi nula. Só que a corrente para fazer isso não foi nulo. Então, existe essa definição, que é uma definição puramente matemática de energia reativa, que me representa esse fluxo de potência que ele, na média, ele é nulo, mas ele tem um efeito sobre as correntes, certo? Então é por isso que, de novo, que a energia armazenada em uma bobina ao longo aí de um ciclo completo, ela vai ser zero. Bom, só que como se diz, a tensão em cima de uma bobina, ela é a variação desse fluxo. Então, a derivada de seno me dá cosseno, certo? Então, se eu pegar aí a variação desse fluxo no núcleo, multiplicar pelo número de espiras, eu vou ficar que essa tensão vai ter um valor máximo, mas vai ser cosseno de ômega t, se o fluxo for seno de ômega t. Bom, quando eu derivo seno de ômega t, isso aqui na verdade é ômega cosseno de ômega t. Então, se o nosso fluxo máximo é a área da seção transversal vezes o B máximo, o valor da tensão máxima vai ser então igual a ômega, número de espiras, vezes o fluxo máximo. Como o fluxo máximo é a área de seção transversal vezes o B, eu tenho então que a minha tensão de pico, o meu valor da tensão de pico é 2πf vezes o número de espiras, vezes a área de seção transversal, vezes a minha densidade de fluxo máximo. Tranquilo, pessoal? Então, se eu sei aí
o valor do fluxo máximo, ou se eu sei a densidade de fluxo máximo, eu consigo facilmente aí calcular então a tensão máxima em cima da bobina. Tensão de pico. Basta eu seguir essa fórmula aqui, certo? Ou eu tenho a densidade máxima, ou eu tenho o fluxo máximo. Lembrando então que isso é um sinal senoidal que está sendo aplicado de fluxo. Aí se eu conheço a tensão, se eu conheço a tensão, eu posso vir nessa fórmula aqui, né? Eu tenho o valor máximo da tensão alternada, venho nessa fórmula, eu consigo calcular ou o fluxo máximo ou a densidade de fluxo máximo, certo? Consigo. Se eu tenho um, eu consigo calcular o outro, o segundo. Então, lembrando que ômega é frequência em radianos por segundo e F é frequência em hertz. Bom, então eu tenho aqui tensão, eu tenho fluxo e tenho tensão. Nós vimos aí então que esses dois estão ligados. Então eu tenho um fluxo que é senoidal, necessariamente eu vou ter uma tensão que é cossenoidal. Vendo aqui então o fluxo senoidal, representado nessa curva aqui mais à esquerda, e a tensão, que é cossenoidal, vocês notem então que a tensão está adiantado em relação ao fluxo. Ou seja, está adiantado num ângulo de 90 graus. Então, fluxo está atrasado em relação à tensão. Em 90 graus ou em quadratura, porque 90 graus é um ângulo retângulo. Bom, se a permeabilidade, se nós considerarmos o nosso material linear, sem saturação, sem esterese, fluxo e corrente vão estar em fase, porque fluxo é igual a indutância vezes a corrente. Então, não tem nenhum atraso entre fluxo e corrente. Isso se nós estivermos na região linear. A nossa corrente estaria em fase e teria exatamente a mesma forma do fluxo. Só que se nós estivermos trabalhando na região não linear, nós podemos aqui, se eu tenho a curva BH de um dado material, e eu sei que B é proporcional ao fluxo. Se eu pego B, multiplico pela área, deixa eu ver se eu tenho aqui. Se eu pego B, multiplico pela área, eu tenho fluxo. Se eu pego o H, multiplico por L e divido pelo número de espiras, eu tenho a corrente. Então, a partir da curva BH, eu consigo construir uma curva de fluxo pela corrente. Como essa relação entre fluxo e corrente não é linear, o resultado é que em um circuito magnético, mesmo colocando tensão cossenoidal ou senoidal e fluxo senoidal, eu vou ter uma corrente que não é senoidal. Isso vai ocorrer sempre que essa área aqui da esterese for muito grande. Se eu trabalhar na região linear, eu vou estar minimizando muito essa distorção. Ou se eu considerar aí, ou se essa área for pequena, certo? Se essa área aí da esterese for pequena e eu trabalhar na região linear, essa distorção da corrente vai ser pequena. Agora, se eu entrar na área da saturação do circuito magnético, eu vou ter uma distorção muito grande da corrente. Nossa, essa corrente está muito diferente de uma corrente senoidal. E como que eu obtenho essa corrente? Basta eu pegar um ponto aqui no fluxo, traço esse ponto na minha curva fluxo por corrente. Então, quando esse fluxo está aumentando, eu estou na parte de baixo aqui da minha curva. Então, eu venho aqui, obtenho a corrente.
para cada ponto do fluxo, eu consigo encontrar um ponto de corrente. Eu vou fazendo isso conforme o fluxo vai aumentando até o valor de pico. Então, aqui no pico do fluxo, eu vou ter o pico da corrente. Esse valor vai coincidir. Só que quando eu começo a reduzir o fluxo, essa corrente ela não reduz. O meu fluxo reduz pouco, mas a corrente reduz muito. Então, se eu for fazendo isso ponto a ponto aqui, ao longo da curva do fluxo pela corrente, eu consigo traçar aqui a minha corrente em uma bobina. Então, repetindo, se eu tenho um material magnético que tem uma área de esterese grande, e se a minha corrente entrar na região de saturação, eu vou ter uma grande distorção na corrente. Mesmo tendo tensão e fluxos senoidais, com formatos senoidais, a minha corrente vai ficar muito distorcida. Esse é um dos motivos que quando nós projetamos um transformador ou um motor, em geral, esses dispositivos são projetados para operar na região linear do material. E se nós escolhemos um material, que geralmente é ferro magnético, certo? Ferro elétrico, onde essa área interna é muito pequena. De tal forma que a gente pode aproximar essa relação de fluxo por corrente como sendo uma relação linear. Isso tudo para minimizar distorções na corrente. Uma coisa que também vai acontecer se eu entrar muito na região de saturação da corrente é que esse pico aqui da corrente ele vai disparar. Ele vai ficar com uma corrente com uma forma bem bicuda ou com pontes aqui, certo? Quase que pulsando a corrente. Esses picos de corrente com certeza vão gerar perdas, vão gerar aquecimento. Se a gente aumentar muito essa corrente, nós podemos queimar a nossa bobina. Tem um vídeo interessante nesse link aqui embaixo, que é do professor Alaor, que ele demonstra num experimento esse formato aqui da corrente. Num circuito com entreferro, ou seja, com ar no circuito magnético, onde a relutância magnética do ar prevalece, lembrando que a relutância magnética do ar é linear, certo? Não tem saturação e não tem esterese. Então, nesse vídeo do professor Alaor, ele mostra que num circuito que não tem entreferro, somente com ferro, essa corrente aqui ela é bem distorcida. Já num circuito com entreferro, ela é praticamente senoidal. Então, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo. Ele é uma demonstração bem interessante aqui desse formato. Tanto num circuito sem entreferro, onde a deformação é muito grande, e num circuito com entreferro, onde a corrente é visualmente senoidal. Deixa eu ver a pergunta do Rodrigo. O formato do circuito magnético pode influenciar na esterese? Transformador toroidal? Não, o formato não influencia, viu? O que a gente já viu que na equação da relutância magnética, o importante é o comprimento médio e a área são transversal. Independe se esse circuito tem um formato de toroide ou se tem um formato quadrado. Certo? Então, esse formato não interfere nessa questão aí da esterese. Né? A esterese depende do material em si e não do formato que você dá para o material. O comprimento médio e a área, eles vão levar a outras consequências. Por exemplo, a esterese está ligada com o valor máximo de B. Então, se eu uso um material que tem uma área de seção transversal pequena, significa que eu vou estar limitando o meu fluxo máximo. Se eu tenho um circuito magnético que tem um comprimento muito grande, significa que eu vou precisar de muita corrente para obter o mesmo H. Certo? Então, a área da seção transversal influencia, o comprimento máximo, o comprimento do circuito magnético influencia, mas não o seu formato em si.
Ficou claro, Rodrigo? Acho que o Rodrigo está offline agora, né? Tá ok. Mais alguma pergunta nessa questão da excitação alternada, pessoal? Bom, então se não tivermos perguntas, eu vou seguindo em frente, tá? Bom, nós vimos nos slides anteriores a potência instantânea em cima de uma bobina, certo? Vamos agora ver o que nós chamamos de potência aparente, que também é chamado de potência reativa, né? Então, de circuitos elétricos, nós sabemos que essa potência aparente é a energia efetiva versus a corrente efetiva, certo? Ou RMS também, né? Então, isso nos dá a potência aparente, né? Numa indutância pura, que é algo que não existe, essa potência aparente seria igual à potência reativa. Vamos nos concentrar então em indutâncias ideais, certo? Indutância que não tem resistência. Então, nesse caso, essa potência aparente ou a potência reativa é a tensão RMS vezes a corrente RMS. Lembrando que esse valor eficaz, o RMS, para sinais senoidais ou cossenoidais, é igual ao valor de pico, o valor máximo, do nosso seno ou do cosseno, dividido por raiz de 2. Certo? Isso aqui é como se eu obtenha o valor RMS para sinais com formato senoidal ou cossenoidal. Se eu pego então a definição que nós já vimos de E máximo, que nós vimos nos slides anteriores, e divido aí por raiz de 2, eu chego então que a tensão eficaz é raiz de 2 vezes πf vezes o número de espiras vezes a área da seção transversal vezes B máxima. O I eficaz é o campo máximo, né? Ou a intensidade de campo eficaz, vezes o comprimento médio, vezes o número de espiras. Logo, então, essa potência aparente numa bobina, substituindo então o nosso B máximo aí. Só um cuidado que nós temos que ter aqui é que eu tenho nessa fórmula B máximo e aqui eu tenho o H eficaz, certo? Então, quando eu vou substituir aqui, deixa eu só um pouquinho aqui. Então, se eu aplicar tanto essa definição da tensão eficaz quanto a definição da corrente eficaz na minha fórmula da potência, eu vou ter aqui então o B máximo e aqui eu tenho o H eficaz. Tomar um pouquinho de cuidado aqui, certo? Quando eu tentar relacionar B máximo na minha curva BH, eu vou obter o H máximo. Para eu obter o H eficaz, eu também tenho que dividir por raiz de 2. Aqui novamente nós temos o volume do material, certo? Porque aqui eu tinha a área da seção transversal, eu vou multiplicar isso aí pelo comprimento médio, novamente me aparece o volume. Então, para eu poder armazenar mais potência na minha bobina, eu preciso ter volume de material, certo? Mas aqui tem uma outra coisa interessante. Para o mesmo volume de material, se eu aumentar a frequência, eu também consigo armazenar mais potência. Aí vem uma pergunta, né? Se eu posso, então, transferir mais potência com menos volume de material ou com o mesmo volume transferir mais potência, por que a gente não trabalha com frequências mais altas, né? Por que a nossa rede está limitada aí no Brasil a 50 Hz
Em alguns países são Brasil 60, né? Tem alguns países aí que são 50, né? Argentina, Paraguai trabalha com 50 Hz. Na Europa também geralmente é 50 Hz. Por que a gente não pode trabalhar com potências mais altas? É basicamente uma questão de saúde, certo? Quanto maior for essa frequência, trabalhando com potências muito elevadas, esse campo magnético é prejudicial para a saúde humana. Mesmo trabalhando com 50 Hz, 60 Hz, vocês devem saber que ninguém pode morar embaixo de uma linha de transmissão. Não somente pela questão de um acidente, né, de um fio daqueles cair por algum fator qualquer, mas também por uma questão de saúde, realmente. Se você ficar, se você passar perto de uma linha de transmissão, não é um problema. Agora, você morar 24 horas embaixo de uma linha de transmissão ou muito próximo de uma linha de transmissão, você pode ter problema de câncer. Quanto maior for essa frequência, maior esse risco. Então, seria, do ponto de vista econômico, seria ideal trabalharmos com frequências mais altas. Só que existe um risco para a saúde, então se limita essa frequência aí em 50 e 60 Hz. Tranquilo, pessoal? Uma pergunta, uma curiosidade? Somente por curiosidade também, né? Em aviões, a frequência elétrica que se usa é 400 Hz, justamente para diminuir o volume, porque no avião a questão de peso é algo crítico, certo? Então se trabalha com 400 Hz para poder baixar esse volume de material que se tem nos circuitos magnéticos. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, eu acredito que deve estar trabalhando preferencialmente com tensão contínua, certo? Mas circuitos que trabalham com corrente alternada vão trabalhar com frequências mais altas do que 50 e 60 Hz em aviões. Bom, se não tiver nenhuma pergunta aí, eu vou avançando. Bom, como quem fabrica material elétrico, ferro elétrico, não sabe qual que é o tamanho do transformador que você vai construir ou do motor que você vai construir, esses fabricantes nos fornecem as curvas de potência aparente por unidade de volume. O fabricante vai fazer um ensaio, vai obter um valor de potência, no final ele vai pegar esse valor e dividir pela massa do equipamento que ele usou no ensaio. Assim ele nos fornecerá curvas de potência aparente por unidade de volume. Sabendo então que massa é igual a densidade vezes volume, onde o ρ é densidade, né? E eu substituir o volume, passar aqui o volume é igual a massa por ρ e substituir na equação de potência aparente, nós vamos chegar então nessa fórmula que depende aí da densidade, depende do B máximo e do H eficaz. O fabricante em geral fornece curvas de B em função dessa potência aparente. Se eu quero então fazer um projeto, eu venho na densidade que eu pretendo obter aí de fluxo, vejo qual é a potência que eu obtenho, potência aparente, multiplico por um valor de volume para ter a potência que eu preciso de material no meu circuito, certo? Então, se eu pegar a razão entre esses dois, eu vou ter a massa que eu preciso no meu circuito magnético. Bom, uma outra coisa importante, além da potência aparente, são as potências de perda que nós temos numa bobina. Então, as potências de perda no ferro, elas basicamente são a potência por esterese, nós vamos discutir um pouquinho melhor, e temos também as perdas por correntes parasitas no núcleo. Então, essas perdas no ferro,
elas são as perdas por esterese mais as perdas por correntes parasitas. Bom, as perdas por correntes parasitas, existe aqui uma fórmula empírica, certo, para se estimar esse valor. Ela depende do diâmetro das lâminas de ferro. Quanto mais finas forem essas lâminas, menor vai ser essas perdas por correntes parasitas. Depende da frequência. Quanto menor a frequência, também menor vai ser essas perdas. E, obviamente, depende aí da nossa densidade de fluxo máximo, além da densidade do material. Só relembrando aí, né? Nós não construímos motores nem transformadores de material maciço porque essas perdas por correntes parasitas são mais elevadas. Quando nós construímos esse dispositivo magnético com chapas, quanto mais finas forem essas chapas, esse loop aqui de corrente vai ser menor. Então, menor vai ser as nossas perdas por correntes parasitas. Essas chapas elas têm que estar isoladas eletricamente uma das outras. Bom, só que como essa tensão que aparece entre as chapas é muito pequena, essa isolação pode ser feita de uma forma muito simples. Em geral, isso é feito aí em processo de fabricação por oxidação da chapa. Então, um pequeno óxido que eu tiver entre as chapas já vai me garantir uma isolação entre as chapas. Mas isso aí já foge um pouco do escopo da nossa disciplina, tá? É mais uma curiosidade. Bom, então nós estamos tentando aqui entender então as perdas por correntes, por esterese, por correntes parasitas. Vamos tentar ver o que são as perdas por histerese que eu tenho no circuito magnético. Bom, nós vimos que a área entre a curva BH e o eixo B, ele me representa a energia absorvida por uma bobina. Então, quando eu saio aqui da minha curva B e vou aumentando o fluxo até esse valor de máximo, eu acumulo essa área de energia. Quando eu retorno, notem que o fluxo primeiro aumenta, depois ele diminui, certo? Quando eu retorno até a curva aqui do B, a energia que eu devolvo para a rede, para o circuito, é essa área menor. Ou seja, essa área maior aqui eu absorvi, mas não devolvi. Eu só devia ver essa parcela pequena aqui. Quando eu continuo diminuindo a densidade de fluxo até o seu pico, eu absorvo novamente toda essa área achurada. E quando eu retorno aqui do pico até o valor inicial, ou seja, fecho um ciclo completo, eu devolvo também essa pequena área aqui. Ou seja, a área interna da esterese, ao longo de um ciclo, é uma potência que é absorvida pelo meu núcleo magnético, mas não é devolvida para a rede, certo? Essa energia foi a energia necessária para que eu alinhe e desalinhe os domínios magnéticos do meu material. Ou seja, essa área aqui, ela me representa perdas. É uma energia que é absorvida, mas não é devolvida para a minha rede elétrica. E essa potência por esterese, ela pode ser calculada, se eu conheço essa área, eu consigo calcular. Ela é a integral aí dessa área, então essa integral aqui fechada me representa a área interna dessa curva. Eu posso fazer isso numérico, certo? Vezes a frequência, como é por unidade de massa, dividido por ρ. Então, essa área vezes a frequência dividido por ρ me dá aí a perda por esterese por unidade de massa.
Então, como essa perda depende da frequência, o fabricante ele fornece curvas para 50 e 60 Hz, que são as duas frequências que se usa aí no mundo, né? O fabricante de ferro fornece ferro para todo mundo, né? Então aqui nós temos uma curva de perda no ferro. Como é perda no ferro, essa curva já está incluindo a perda por corrente parasita e também a perda por esterese. Então, conforme a densidade de fluxo vai aumentando, essa perda também vai aumentando, certo? Eu tenho então uma curva aqui por 50 e por 60. Notem que para a mesma densidade de fluxo, aumentou a frequência, se aumentou as perdas. Aqui eu tenho dois tipos de aço, certo? Um aço chamado de grão não orientado e um aço de grão orientado. Então, se eu precisar aí calcular qual que é a perda que eu estimo ter no meu circuito magnético, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber qual é a densidade de pico que eu vou ter no circuito. Eu chego até aqui a minha curva. Então, por exemplo, quero ter no máximo aí 1 Tesla de densidade. Vou até a curva de 50 ou 60, tenho que saber a frequência dos meus circuitos. Venho até meu eixo aqui na horizontal. Eu descubro qual que é a potência por unidade de massa. Então, se eu estou projetando um transformador, e eu quero ter no máximo 1 Tesla de pico, eu vou ter aqui uma potência por unidade máxima. 10 na 0 é 1, aqui deve ser, isso aqui é 1, aqui é 10. Então isso está um pouquinho abaixo de 10, deve ser um valor 9 mais ou menos. Então eu tenho uma potência aí de 9 watts por quilo. Eu preciso saber então a massa do meu transformador para poder saber qual que vai ser a perda total que eu vou ter no meu núcleo magnético do transformador. Tranquilo, pessoal? Bom, se nós não tivermos perguntas, eu vou continuar avançando aí na matéria. Bom, aqui na sequência nós temos um exercício aí. O exercício 7. Então, para o circuito magnético do exercício 1, que foi um exercício passado na aula 1, aqui embaixo eu copiei os parâmetros aí do exercício. Então, o exercício 1 ele tinha uma área de seção transversal, tanto do núcleo quanto do entreferro, de 9 centímetros ao quadrado. Tinha um comprimento de entreferro de 0,05 centímetros e tinha aí um comprimento médio de 30 centímetros. Lembrando que para fazer os cálculos, nós temos que converter isso aqui de centímetros para metros, certo? Nós temos que trabalhar com o sistema internacional, que é metro. Número de espiras igual a 500. Aqui também eu já coloquei uma fórmula que é a tensão eficaz e também a potência armazenada aí no circuito. Então, o que nós queremos nesse exercício aqui? A energia magnética armazenada quando a densidade de fluxo é 1 Tesla. Item B. A tensão induzida quando a frequência for igual a 60 Hz, dada por B é igual a 1 vezes seno de ômega t. Lembrando, então, que ômega é 2πf. Então, se vocês têm o resultado aí, certo? Eu gostaria que vocês tentassem fazer após a aula. E comparassem se vocês chegam nesses valores aí de... no item A, seria o valor de energia armazenada quando nós saímos de um campo B 0 até chegar em 1 Tesla. Então, esse valor é 0,18 joules. E aqui a tensão induzida se esse fluxo, se essa densidade de fluxo tiver o formato senoidal. No exercício 8, é uma variação desse primeiro do exercício 7, certo? Então, caso aí a minha densidade de fluxo seja
0,8 e caso a frequência seja 50 Hz. Vocês também têm o resultado aí. Lembrando então, se a frequência for menor, né? 2π vezes 50, 314. Aqui no primeiro caso, 2π vezes 60, 377. De forma arredondada, né? Então eu vou deixar esses dois exercícios para vocês fazerem aí depois. Bom, exercício número 9. Então, suponha que o material do núcleo do exercício 1 seja aço elétrico de grão orientado. A curva BH está na próxima página, no próximo slide. Aqui ele está pedindo então para nós calcularmos a corrente para os segundos valores de densidade de fluxo. Então, como ele está passando a curva BH, nós não vamos assumir que a permeabilidade é constante. Nós vamos, a partir do B, na curva encontrar o H. Bom, são 3 valores de B, certo? 1, 1,6 e 2 Tesla. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é obter esses valores de H. Então, nós vamos aqui na curva que me relaciona BH. Primeiro aqui em 1 Tesla. Então, eu chego até a curva e desço até o valor de B. Notem que esse valor é um pouco maior que 10. Como é uma escala logarítmica, aqui é 10, aqui é 20. Bom, nós não temos muita precisão nessa informação, certo? Então, eu vou supor que é 12. Alguém pode me dizer, eu acho que é 11, eu acho que é 13, certo? Eu diria que nesse grau de resolução que nós temos, é um valor entre 11 e 13. Então, infelizmente, nesse tipo de curva, nós não temos uma precisão muito grande aqui para obter esse valor, certo? Nós precisamos de um gráfico aqui com mais resolução. Bom, para 1.6 é mais ou menos onde ele cruza essa linha, certo? Então, eu venho até aqui essa parte de baixo. Vou dizer que o valor é 70. Novamente, a gente não tem muita precisão, mas nesse caso aqui acho que coincidiu um pouco melhor, que exatamente não foi no cruzamento com 70. E para o valor de 2 Tesla, nós temos aí um número que está entre 9.000 e 10.000. Estou dizendo que é 9.500. Bom, uma vez que eu conheço o H, vocês lembrem que nós temos uma fórmula que relaciona número de espiras vezes a corrente é igual ao H vezes L. Então, eu posso ir nessa fórmula e, a partir dessa fórmula, conhecendo o H, eu calculo a corrente. Então, notem que do item A para o item C, eu dobrei a densidade de fluxo. Mas o valor da corrente aumentou quase 10 vezes. Acho que aumentou pelo menos 9 vezes aqui. Por quê? Porque em 2 Tesla nós entramos na saturação. Se eu pegar um valor para meio Tesla, eu tenho quase certeza que esse valor vai dar muito próximo de 0,4. Porque abaixo aqui de 1 Tesla nós estamos numa região linear. Eu venho aqui na curva. Bom, não parece ser linear, né? Não é linear porque aqui nós temos uma curva logarítmica, certo? Se eu pegar aqui 0,5 e ver até aqui, é meio difícil de dizer, né? Eu diria que nós estamos aqui. Aqui seria 9, 7, 6, 6,5 mais ou menos. Então, com meio Tesla, eu devo chegar num H de 6,5, que é mais ou menos a metade, certo? Um pouquinho acima da metade. Então, com um B de 0,5, eu devo chegar numa corrente um pouco maior aí de 0,4. Então, para Bs, para esse aço, né, esse aço elétrico, para Bs até
1 Tesla, eu estou numa região mais ou menos linear. Para densidade de fluxo acima de 1 Tesla, eu já entro na saturação. Então, esse é um dos motivos que a gente não trabalha acima da saturação, certo? Porque para aumentar essa densidade de fluxo, eu vou precisar de correntes muito altas. O valor da corrente ele dispara quando eu entro na região de saturação. Tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida aí? Todo mundo acompanhando? Tá joia, obrigado. Deixa eu ver se eu tenho... Aqui tem mais um exercício. Eu acho que esse exercício eu tenho resolvido. Deixa eu ver. Tem. Então vamos lá. Vamos acompanhar esse exercício aqui. Então, mais um exercício, certo? No exercício número 10. O núcleo magnético abaixo é feito de aço elétrico. Grão orientado. O enrolamento é excitado com 60 Hz, produzindo uma densidade de fluxo de 1,5 senoidal, né? Devido às lâminas, o aço ocupa 0,94 da área de seção transversal. O que isso significa? Como esse aço é laminado, essa área da seção transversal, dentro dela eu tenho tem óxido, certo? Então, o que a gente chama de área efetiva não é 100% da área, certo? Então, essas lâminas de ferro têm uma pequena quantidade de ar entre elas, e a sua área efetiva é 94% da área. Então, aqui nós vamos calcular a tensão aplicada, corrente de pico, corrente eficaz, as perdas no núcleo, ver figuras nos próximos slides. Ok? Então, nos próximos slides aí, nós também vamos ter que ver algumas curvas. Nós não vamos considerar nesse exercício que a permeabilidade magnética é linear. Bom, notem que a figura está toda em polegada, né? E aqui nós temos relação entre polegada e metro. Lembrando que nós temos que passar tudo isso de polegada para metro. Então, a primeira curva que eu tenho é uma curva que me relaciona B com as perdas, certo? Note que aqui, na verdade, é potência aparente, porque aqui é VA. Então, VA, potência aparente. Então, para o valor, deixa eu conferir aqui, 1,5 de densidade máxima. Nós vemos nessa curva e obtemos uma potência, aqui é igual a 1, aqui é 2, vamos dar um chute que é 1,5, certo? Pode ser 1,6? Pode, a gente não tem precisão aqui para afirmar uma coisa ou outra. Então, a curva de potência aparente para 1,5 Tesla me dá 1,5 VA por quilo. A curva de perda, notem que agora nós temos watt, então isso aqui é perda. Vamos aqui de 1,5. Novamente aqui eu tenho 1 watt por quilo, só que agora deve ser um valor menor que 1,5, tá? Então vamos dizer que seja 1,2. Então, nós temos que a potência aparente é 1,5 VA por quilo e a perda que eu tenho no meu circuito é igual a 1,2 watts por quilo. Então, no item A, ele é o item, vamos botar aqui nos itens, tensão aplicada. Nós tínhamos uma fórmula direta para calcular isso aqui, certo? Se eu tenho a densidade 1,5 seno de ômega t, aplicando então na nossa fórmula, nós vamos chegar aqui a tensão é igual ao número de espiras, área da seção transversal, vezes 1,5, vezes a frequência em radianos por segundo, cosseno de ômega t. Então lembrem que se o meu fluxo é senoidal,
a minha tensão é cosseno, ou está adiantado 90 graus. Então, fazendo as substituições, nós vamos chegar aqui a nossa tensão 274 vezes cosseno de 377. Se eu quiser saber o valor eficaz dessa tensão, eu tenho que pegar esse 274 e dividir por raiz de 2. Bom, no item B, eu vou voltar de novo ali para o enunciado. Nós queremos saber a corrente de pico e no item C a corrente eficaz. Então, vamos lá. Bom, nós temos que ir até o gráfico que me relaciona BH. Então, para esse valor aí de 1,5, nós temos aí um H de 3,6. Essa curva BH é a mesma curva do exercício anterior. Podemos até tentar ver se nós conseguimos seguir esse valor de 1,5. Então, aqui eu tenho a curva... Cadê a curva BH? Aqui. Bom, eu tenho aqui eu tenho a leitura para 1,6, que dá 70. 1,5, ele está nesse meio aqui, certo? Aqui é 10, 20. Não, 10 aqui. Aqui é 20, 30, 40. Então, 1,5, ele está entre 30 e 40. Para o exercício, eu usei 36. Certo? Então, eu fui lá, obtive o H de 36. Vou na fórmula da força magnetomotriz que me relaciona NI com H e com L. Esse é um circuito que não tem entreferro, né? Então, isolando o I, vou chegar num I máximo de 0,13 amperes. Se eu quiser saber o I eficaz, bom, aqui é uma forma alternativa de fazer esse cálculo, certo? Eu vou tentar encontrar, então, qual que é a potência que eu vou ter, minha potência aparente, para ver qual que é meu I eficaz que eu vou ter no meu circuito. Então, primeira coisa, eu preciso calcular o volume de material. Então, isso aqui é um cálculo geométrico, né? Volume de material. Uma vez que eu sei o volume de material, eu conheço a densidade do ferro. Eu não sei se foi dada no exercício. Deixa eu ver se no enunciado do exercício foi dada a densidade. Foi dada a densidade. 7,65 gramas por centímetro. De novo, eu teria que passar essa unidade para quilograma por metro. Então, tomar um cuidado aí quando for aplicar essa fórmula da densidade. Bom, eu vi no gráfico que para essa densidade de 1,5 Tesla, eu tenho uma potência no gráfico, de 1,5 VA dividido por quilo, 1,25 por quilo. Consegui calcular a massa de ferro que eu tenho no meu circuito. Então, a partir desse valor vezes 13 quilos, eu vou ter que a potência aparente que eu vou ter no meu circuito magnético vai ser 20 VA. Se eu pegar essa potência aparente e dividir por E eficaz, eu vou ter uma corrente de 1,1. Tranquilo até aí, pessoal? Então, eu obtive essa potência aparente através da curva do gráfico, né? Dividi pelo E eficaz, eu tive a corrente eficaz, que é 1,0 amperes. No item D,
estava ligado com a perda no ferro, certo? Então, de novo, eu fui no gráfico, né? Vou voltar ali, até no gráfico a gente vê de novo, que eu já vi isso. Aqui foi a leitura do 1,5 de VA por quilo. E nesse segundo gráfico nós temos a potência com 1,5 Tesla, nós temos uma perda aí de 1,2 watts por quilograma. Então, vamos de novo de volta. Então, do gráfico, 1,5 Tesla, 1,2 watts por quilograma. Como eu já sei que eu tenho 13,2 quilograma, multiplico por esse valor e obtenho uma perda total no ferro de 16 watts. Nós acompanhamos passo a passo aí a resolução do exercício 10. Aqui nós temos então uma variação do exercício, que seria para um fluxo menor, um fluxo que tem um máximo de 1 Tesla de pico, frequência de 60 Hz. Aqui seria eu repetir todo o exercício, certo? Então vocês vão chegar aí nessas correntes, corrente pico, corrente eficaz, perda no ferro. Vocês podem então depois fazer e conferir com os resultados. Bom, pessoal, então esse era o nosso conteúdo aí da nossa aula de hoje. Vou deixar aberto aí para perguntas. Alguma pergunta, pessoal? Ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha ali no slide. A potência... não, a potência em VA, ela era 20, né? E a perda 16. Exato, Rodrigo. A potência em VA era 20. E a perda era 16, exatamente. Mas lembra que essas perdas, elas formam um triângulo retângulo, né? É bastante perda, né? Mas 13 quilos é um indutor bem pesado, né? Não é um indutor pequeno. Então, deixa eu ver mais uma pergunta ali. Eu ainda não corrigi ali. Vai lançar as medições para 3 no modo. Eu vou lançar, mas eu ainda não coloquei lá, tá, Caio? Mais perguntas aí, pessoal? Bom, amanhã vai ser uma aula síncrona do nosso laboratório, certo? Eu vou ainda lançar os valores das medições do experimento, ainda não atualizei o slide. Semana que vem, as duas disciplinas vão ser aulas assíncronas. Então, da nossa aula aqui de conversão de energia, da parte teórica,
Basicamente, os vídeos que se tem para a próxima aula, vídeos assíncronos, são resolução de exercícios. Então, a aula que vem, basicamente, é revisão da nossa matéria. Vocês têm no Moodle, para o dia, semana que vem, que dia 14, né? Tem um vídeo lá que tem a resolução de alguns exercícios. Nesse horário da nossa aula, eu vou estar aqui disponível para tirar dúvidas, certo? Então, eu recomendo que vocês assistam os vídeos, também vejam nossa lista de exercícios, que está disponível também no final ali da aba lá de eletromagnetismo. Mais para baixo tem uma lista de exercícios com os resultados. Então, se vocês verem o vídeo e também verem os exercícios, eu vou estar disponível semana que vem, às 10 horas, né, para tirar dúvida de vocês. É uma aula assíncrona, mas eu vou estar online aí para tirar dúvidas. Então, tranquilo, pessoal? Então, não tendo mais perguntas aí ou dúvidas? Ok. Então, pessoal, eu estou encerrando a nossa aula de hoje, certo? Para quem faz laboratório, a gente se vê amanhã às 8 horas. Já, pessoal. Então, bom dia para todo mundo aí, até amanhã. Por nada, pessoal. Eu que agradeço aí a presença de vocês.